No silêncio de uma sala forrada com tatames em um local não revelado de Shinjuku, o único som que se ouve é o líquido sendo despejado. 2 taças de cerâmica são preenchidas com saquê. De um lado, um homem cujas mãos narram décadas de violência. Do outro, um jovem trêmulo que está prestes a apagar sua identidade civil para sempre. Este é o ritual do Sakazuki Goto, o batismo de sangue e álcool que transforma um cidadão comum em um soldado da maior organização criminosa do planeta. Você provavelmente já ouviu falar da Yakuza através de filmes ou jogos, mas a realidade é muito mais perturbadora e fascinante do que qualquer ficção. Imagine uma máfia que, no seu auge, operava com a eficiência de uma multinacional. Possuía escritórios oficiais com logotipos de clãs na porta e mantinha uma relação de amor e ódio com o governo japonês que durou séculos. Mas como um grupo que começou como simples párias da sociedade chegou a decidir o destino de primeiros ministros? E por que hoje, em um Japão cada vez mais tecnológico e vigiado, esses mesmos homens de honra estão morrendo na miséria ou sendo presos por roubar melancias em supermercados? Prepare-se para um mergulho profundo nas vísceras do crime organizado japonês, em uma história de poder absoluto, tatuagens proibidas e um declínio que marca o fim de uma era. A gênese da Yakuza não está na maldade pura, mas na exclusão. Para entender esses homens, precisamos voltar ao período Edo, uma época em que o Japão era governado por espadas e castas sociais impenetráveis. Na base dessa pirâmide estavam os burakumin, os intocáveis que lidavam com a morte e o couro, e os andarilhos sem destino. Desses grupos nasceram os bakuto, os jogadores profissionais. Eles não eram apenas criminosos, eles eram os guardiões de uma subcultura que valorizava o azar e a coragem. Foi entre eles que o termo Yakuza se consolidou, baseado na mão perdedora 893, Yakuza. Eles abraçaram o destino de serem os inúteis da sociedade e criaram seu próprio universo paralelo, com leis próprias e uma linguagem que só eles entendiam. Simultaneamente, os tequiya, vendedores ambulantes que protegiam uns aos outros em feiras e festivais, começaram a organizar sistemas de segurança e extorsão. Quando essas 2 linhagens se fundiram, nasceu uma estrutura que não buscava apenas dinheiro, mas um senso de pertencimento que o Japão oficial lhes negava. Eles não eram apenas uma gangue, eram uma família alternativa para aqueles que o mundo havia esquecido. O que realmente diferencia a Yakuza de qualquer outro cartel ou máfia ocidental é a sua obsessão por rituais e estética. A tatuagem japonesa, ou irezumi, é o exemplo mais extremo disso. Diferente de uma tatuagem moderna feita em poucas horas, o irezumi de um Yakuza tradicional é um processo doloroso que leva anos para ser concluído, feito à mão com agulhas de bambu. Cada desenho, seja um dragão, um tigre ou um herói do folclore, conta a história das provações daquele homem. Cobrir o corpo com tinta era o teste final de resistência. Se você conseguia suportar centenas de horas de agulhada sem gritar, você estava pronto para suportar qualquer interrogatório policial ou tortura de um clã rival. Além disso, havia o terrível yubitsumi. Quando um subordinado falhava, ele não era simplesmente espancado. Ele deveria provar sua sinceridade entregando uma parte de si. Com uma faca afiada, ele decepava a ponta do próprio mindinho e a apresentava embrulhada em um pano de seda. Era uma forma de expiação que deixava uma marca permanente. Quem tinha o mindinho curto não conseguia segurar uma katana corretamente, tornando-se dependente da força do grupo para sobreviver. Era a marca da lealdade selada na carne. O momento de virada que transformou a Yakuza em uma potência global foi a caos do pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o Japão era um cemitério de cinzas e desespero. Com a polícia desmantelada pelas forças de ocupação americanas, o país mergulhou na anarquia dos mercados negros. Foi aqui que a Yakuza se posicionou como o governo das ruas. Eles controlavam a distribuição de comida, medicamentos e diversão. Nesse cenário de ruínas, surgiu a figura lendária de Kazuo Otaoka,
o terceiro líder do Yamaguchi-gumi. Sob seu comando, o que era uma pequena gangue portuária em Kobe se transformou em um império. Taoka era um visionário brutal. Ele entendeu que o futuro não era apenas nas facas, mas nos negócios legítimos. Ele diversificou os lucros para o entretenimento, agenciando estrelas de cinema e cantores, e para o setor de construção civil. Enquanto o Japão iniciava seu milagre econômico, a Yakuza era um motor invisível, garantindo que as greves fossem reprimidas com violência e que os contratos de obras públicas fossem entregues aos parceiros certos. O crime e o Estado japonês tornaram-se irmãos siameses, unidos pela necessidade de reconstruir a nação a qualquer custo. A relação da Yakuza com a política atingiu níveis surreais durante a Guerra Fria. O nome Yoshio Kodama é fundamental aqui. Ele era o fixer supremo, um ultranacionalista que acumulou uma fortuna saqueando recursos na China ocupada e usou esse dinheiro para fundar o Partido Liberal Democrata, que dominaria o Japão por décadas. Kodama era a ponte entre os corredores do poder e as facas da Yakuza. Ele utilizava os membros dos clãs para intimidar opositores de esquerda e garantir que o Japão permanecesse um aliado firme dos Estados Unidos. Esse poder foi testado e demonstrado em 1960, quando o governo japonês planejou usar milhares de membros da Yakuza como uma força de segurança privada para proteger o presidente americano Dwight Eisenhower durante sua visita. Embora a visita tenha sido cancelada, a mensagem ficou clara. A Yakuza não era apenas uma organização criminosa, era um braço não oficial do governo japonês, protegida por uma imunidade tácita que duraria quase meio século. Nos anos 80, a Yakuza entrou na sua fase mais opulenta e sangrenta. A economia da bolha despejou rios de dinheiro no Japão e os clãs se tornaram especuladores imobiliários agressivos. Foi nesse período que ocorreu a infame Guerra Yamaishi, um conflito interno no Yamaguchi-gumi que resultou em assassinatos à plena luz do dia, tiroteios em locais públicos e um rastro de terror que chocou a nação. O assassinato de Masahisa Takenaka, o líder do clã, desencadeou uma onda de vingança que durou anos. As pessoas viam os criminosos sendo caçados em seus carros luxuosos e percebiam que a paz organizada da Yakuza estava desmoronando. O público, que antes tolerava os gangsters como uma parte excêntrica da cultura, começou a exigir ordem. O governo percebeu que a Yakuza havia se tornado poderosa demais para ser controlada e iniciou o lento processo de asfixia legal que vemos hoje. Atualmente, o cenário é de decadência absoluta. As leis de 2011 foram o golpe final. Ao criminalizar qualquer interação comercial com a Yakuza, o governo removeu o oxigênio financeiro dos clãs. Hoje, um Yakuza não pode sequer comprar um plano de celular em seu nome ou entrar em um banho público se tiver tatuagens à mostra. Os grandes escritórios foram fechados e os antigos líderes, agora idosos, vivem de economias ou pequenos crimes patéticos. O surgimento dos Hanguri, gangues de jovens sem código de honra e sem estrutura familiar, ocupou o vácuo deixado pela velha guarda. A Yakuza está desaparecendo, mas sua marca na alma do Japão é profunda. Eles representam um capítulo sombrio de um país que, em sua busca frenética por perfeição e modernidade, precisou de homens nas sombras para fazer o trabalho sujo. No fim, a história da Yakuza não é apenas sobre crime, mas sobre o preço da lealdade e a inevitável erosão do poder diante da mudança dos tempos. Mas, se você pensa que o declínio da Yakuza foi uma linha reta e silenciosa rumo ao esquecimento, você está profundamente enganado. Para entender como esses gigantes caíram, precisamos primeiro compreender o quão longe seus tentáculos se estenderam para fora das ilhas japonesas e o sangue que foi derramado nas calçadas de Osaka e Tóquio quando a ganância interna se tornou maior do que o próprio código de honra. No auge de seu poder, a Yakuza não era apenas um problema japonês. Ela era uma força global que movimentava o mercado imobiliário da Califórnia, os cassinos de Las Vegas e as rotas de tráfico no Sudeste Asiático.
Mas o que acontece quando uma família construída sobre a lealdade absoluta começa a se devorar por dentro? A década de 80 não trouxe apenas dinheiro para a Yakuza, ela trouxe a era da pólvora. Em 1985, o mundo do crime organizado tremeu com o início da Guerra Yamaishi. Após a morte do lendário Kazuo Taoka, o clã Yamaguchi-gumi, o maior do país, se dividiu. O que se seguiu foi uma carnice fina que o Japão moderno nunca imaginou presenciar. Não eram mais lutas silenciosas de espadas em becos escuros, mas execuções a sangue frio com fuzis e pistolas em pleno luz do dia, em frente a escolas e hospitais. Mais de 200 tiroteios e centenas de explosões deixaram a população em pânico. Foi esse evento específico, a Guerra Yamaishi, que quebrou a pacta conventa entre a máfia e a sociedade. O público percebeu que a Yakuza não era mais um grupo de protetores românticos, mas uma máquina de guerra descontrolada que colocava civis em risco para decidir quem ficaria com o trono de ouro. Enquanto os homens se matavam nas ruas, uma figura permanecia nas sombras, mas era ela quem realmente mantinha a estrutura de pé, a Ane-san, ou irmã mais velha. No mundo patriarcal da Yakuza, as mulheres são oficialmente invisíveis, proibidas de serem tatuadas ou de participarem das reuniões de cúpula. No entanto, o papel da esposa do Oyabun é vital. Quando o líder é preso ou assassinado, é a Ane-san quem assume o controle das finanças, media conflitos entre subordinados e garante que a lealdade à família não se desintegre. Houve casos como o de Fumiko Taoka, que governou o império de seu marido por anos, provando que por trás de cada dragão tatuado havia uma mente feminina estrategista que entendia de negócios e política muito melhor do que os soldados que empunhavam as armas. Ignorar a influência dessas mulheres é ignorar metade da história de sobrevivência da organização. Com a chegada dos anos 90 e o estouro da bolha econômica, a Yakuza precisou se reinventar. Se antes o dinheiro vinha da construção e da extorsão física, agora ele vinha dos computadores e das manipulações financeiras complexas. Surgiu a figura do Yakuza de colarinho branco. Eles se tornaram mestres em criar empresas de fachada tão sofisticadas que até os órgãos reguladores tinham dificuldade em rastrear. Eles compravam bancos inteiros, manipulavam o mercado de ações de Tóquio e infiltravam-se em conselhos de administração de gigantes da tecnologia. Essa transição para o crime financeiro tornou a Yakuza mais rica do que nunca, mas também mais vulnerável à vigilância internacional. O FBI e a Interpol começaram a ver os clãs japoneses como uma ameaça global, comparável aos cartéis mexicanos ou à máfia russa, colocando o governo japonês contra a parede. Ou o Japão eliminava seus gangsters ou perderia sua credibilidade no sistema financeiro mundial. A pressão internacional resultou nas leis de exclusão de 2011 que mencionamos anteriormente. Mas há um detalhe que raramente é discutido: o exílio social dos veteranos. Hoje, em bairros como Kamagasaki, em Osaka, é possível encontrar idosos morando em habitações de um único cômodo, sem aquecimento, escondendo suas tatuagens sob casacos grossos mesmo no verão. Muitos desses homens passaram 30 ou 40 anos servindo a um clã que, ao ser asfixiado pelo governo, simplesmente os descartou. Sem pensão, sem seguro-saúde e sem direito a uma conta bancária, esses ex-soldados vivem em um limbo jurídico. Alguns recorrem ao roubo de lojas de conveniência apenas para serem presos, pois a prisão é o único lugar onde eles ainda recebem 3 refeições por dia e cuidados médicos. O fim da Yakuza não é apenas uma vitória da justiça. É também uma tragédia humana de milhares de homens que foram treinados para uma guerra que não existe mais. E o que sobrou desse vácuo? Este é o ponto mais alarmante para o futuro do Japão. Com a queda dos grandes clãs organizados, surgiram os Hangure.
Ao contrário da Yakuza, os Hangure não têm um código de honra, não têm um Oyabun para prestar contas e não seguem rituais. Eles são jovens, operam totalmente na internet e são extremamente violentos. Eles não se importam em manter a ordem nas ruas, eles querem lucro rápido através de golpes virtuais, tráfico de dados e sequestros. Se a Yakuza era uma organização que você podia identificar e, de certa forma, prever, os Hangures são fantasmas digitais. O governo japonês agora enfrenta um dilema irônico. Ao destruir a máfia tradicional, eles podem ter dado lugar a um tipo de criminalidade muito mais caótico e difícil de combater. A história da Yakuza está chegando ao fim, mas o capítulo que se abre agora pode ser ainda mais sombrio. Ao caminharmos hoje pelas ruas imaculadas de Ginza ou sob os telões ofuscantes de Shibuya, é difícil imaginar que, sob esse asfalto perfeito, repousam os segredos de um império que uma vez desafiou o próprio Estado. A história da Yakuza não é apenas o relato de crimes e castigos, é a crônica de um Japão que tentou, a todo custo, domesticar seus próprios demônios. Os dragões que antes rugiam nos becos agora são silenciados por algoritmos e leis de exclusão. A era dos homens que cortavam os próprios dedos por honra deu lugar a um mundo onde o crime é invisível, frio e desprovido de qualquer código. Mas não se engane, o desaparecimento da Yakuza não significa o fim das sombras. Significa apenas que as sombras mudaram de forma. Enquanto os últimos veteranos observam o pôr do sol de suas janelas solitárias, as marcas em suas peles, aquelas cores vibrantes que nunca verão a luz do dia, servem como o último registro de uma época em que a lealdade valia mais do que a própria vida. O Japão é um país de contrastes eternos, entre a luz do futuro e o peso do passado, entre a ordem absoluta e o caos organizado. A queda da Yakuza é o fim de um capítulo, mas a alma da Ásia continua sendo um oceano profundo, misterioso e cheio de verdades que poucos têm a coragem de encarar. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você sente o chamado das histórias que ficam escondidas atrás das luzes de neon. O mundo asiático é vasto, complexo e fascinante, e nós mal arranhamos a superfície. Se este mergulho nas entranhas do Japão mexeu com você, não deixe essa chama apagar. Inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Aqui nós não apenas contamos fatos, nós desvendamos os mistérios, as lendas e a realidade nua e crua de uma cultura que molda o nosso mundo de formas que você nem imagina. Deixe seu comentário abaixo. Você acha que o Japão é um lugar mais seguro sem a Yakuza, ou o caos que está por vir será ainda pior? Sua opinião ajuda a construir esta comunidade de exploradores do desconhecido. Obrigado por acompanhar esta jornada. O sol está se pondo para os dragões, mas para nós, a exploração do mundo asiático está apenas começando. Até o próximo vídeo.